E aí, pessoal, aqui quem fala é o Leonardo Maica, professor de filosofia da sede de Santa Felicidade. Vou estar realizando novamente a correção dos exercícios da aula 2 da apostila de filosofia, volume 1, né? E vou tentar ser um pouquinho mais direto, né, nessa abordagem dessa correção, justamente porque a última aula ficou bem grande, mas não vou deixar de explicar cada ponto de forma que vocês possam entender claramente o que está sendo pedido em cada situação ali dos exercícios, tá bem, pessoal? Então agora eu vou mudar aqui para vocês verem a minha tela, tá bom? Bom, galera, acredito que vocês estejam vendo aí minha tela. Vou passar aqui para a apostila. Vamos lá na primeira questão, né? Vou fazer a leitura junto com vocês aí. Acredito que seja importante essa questão da leitura, né? Para ficar bem claro o que está sendo dito no texto, a gente fazer essas referências, a gente trabalhar legal isso daí, né? Só um aviso antes de a gente começar, as 3 próximas aulas vão ser comigo, né? Que eu vou estar abordando aí o período socrático aí, né? A parte do o começo da filosofia, né? Que começa ali as ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom, galera? Então a gente vai estar acompanhando junto isso aí, né? E vamos direto ao assunto, né? Exercícios resolvidos e comentados, né? Vamos lá. Na UEL 2007, há, porém, algo de fundamentalmente novo na maneira como os gregos puseram a serviço do seu problema último, da origem e essência das coisas. As observações empíricas que receberam do Oriente enriqueceram com suas próprias, bem como o modo de submeter ao pensamento teórico e casual o reino dos mitos, fundado na observação da realidade, nas realidades aparentes do mundo sensível, os mitos sobre o nascimento do mundo, né? E a fonte, né, que eu já falei para vocês, sempre dá uma lida na fonte ali de onde foi extraído esse texto. E vamos lá para a pergunta. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre o mito e a filosofia na Grécia, é correto afirmar, vamos lá, em que pese ser considerada como a criação dos gregos. A filosofia se origina no Oriente sobre o influxo da religião e apenas posteriormente na Grécia, né? Chega à Grécia. Então, galera, vocês estão vendo ali embaixo que já tem a resposta, né? Mas eu vou explicar o porquê está errado essas questões, né? Assim, a criação, o que pesa é considerada a criação dos gregos, né? A filosofia se origina no Oriente. No estudo de filosofia, né, a gente tem ali como uma base que a filosofia ela surge já nesse Ocidente, né, na Grécia, né, aquele conjunto de ilhas ali na Grécia, né, que vocês podem, que eu vou estar apresentando para vocês ali na próxima, acho que tem aqui até aqui do lado aqui, né, tô dando uma olhada aqui nessa, deixa eu até colocar o mouse aqui, tá meio pequeno para mim, mas aqui eu acho que exemplifica bem. Aqui é a Grécia. E vocês podem ver que é ali que surge, né, nessas bases, né, padrões, a base que a gente está se baseando dentro das aulas de filosofia, né. Vocês podem ver que a gente nunca tocou no assunto, né, de Oriente, apesar de o Oriente, sim, ter filosofia, né. Então não vamos se delongar muito, vamos para B. A filosofia representa uma ruptura radical em relação aos mitos, representando uma nova forma de pensamento plenamente racional desde as suas origens. Galera, seguinte, na próxima vocês vão ver, na próxima questão, né, vocês vão ver a certa, né, mas já vou dar um spoiler aí para vocês. A filosofia, ela não se desvincula totalmente do mito. O mito ele é muito utilizado, né? A gente vai ver lá no Sócrates ainda, né? A presença do mito, a presença dos deuses na Grécia, a presença de seres mitológicos, dessas ideias
tão difíceis para a gente aceitar, né? Hoje em dia, né? A gente vê em filmes de ficção, ainda estão presentes na filosofia, né? A filosofia está nascendo ali no período pré-socrático, né? Com suas ideias da arqué, que a gente trabalhou na última aula, na última correção, né? Da arqué, da substância fundamental das coisas, da cosmogonia, né, que vocês trabalharam ali nessa aula, nessa última aula, na questão do homem, né, também, né, a questão que o homem começa a pensar por si só, né, começa a trazer um pouco a responsa do pensamento crítico-racional para si, né. Então ele não se desvincula. Você vai ver ali que os deuses eles estão ainda próximos, né. Assim como a religião, né, vai estar próxima na filosofia medieval, né, filosofia patrística e medieval. Vamos para a próxima, né? Que é a correta. Apesar de ser pensamento racional, a filosofia se desvincula dos mitos de forma gradual. Essa é a correta, pessoal. Eu já disse para vocês o porquê, né? Mas vamos repetir. Esse pensamento que começa a se desvincular, ele ainda tem uma necessidade, um quê de muitas perguntas para serem respondidas. Então, você não quebra, você não funda nada do zero. Você começa o quê? A construir. E essa construção racional, ela vai aos poucos deixando o mito, né? E vai estar presente aí, como eu disse para vocês, na vida dos gregos aí por um longo tempo. Vamos para D, né? Vocês já sabem que a C é a correta. Filosofia e mito sempre mantiveram uma relação de interdependência. Isso é correto, uma vez que o pensamento filosófico necessita do mito para se expressar. Então, galera, como eu falei, é uma questão que é interdependente, mas ele não precisa, ele não tem necessidade de falar através do mito, tá bom, galera? Ele fala, ele fala sobre o mito, ele não fala através do mito, seria o mais correto. Então, assim, eu posso questionar os mitos agora, entendeu? Eu não preciso usar eles para explicar alguma coisa. É mais ou menos isso. Espero que fique claro. Agora E, né? O mito já era filosofia, uma vez que buscava respostas para problemas que até hoje são objeto da pesquisa filosófica. O mito já era filosofia. Não, galera, não era filosofia ainda. Apesar, porque a questão mitológica já faz você remeter o quê? A uma ausência de pensamento racional, né? Não a ausência do pensamento racional, acredito que seja um jeito estranho de falar. Então, assim, uma falta de perguntar o porquê, entendeu? Falta o quê? A parte crítica. Mas por que acontece isso? Seria mais fácil, talvez, ali, você atribuir, como eu falei na questão mitológica, né? A presença de um trovão e de um raio a Zeus, do que tentar explicar fisicamente isso. Ou explicar as questões das marés, das colheitas, por outros deuses, né? Que estavam presentes ali no panteão grego. Então, o mito tinha uma ausência desse pensamento, que era um pensamento, talvez a palavra seja cético, né? O ceticismo, né? O ceticismo seria você colocar. Ceticismo não é você achar que tudo é mentira, galera. Ceticismo, o que é? Ceticismo é colocar em estudo, colocar em questão as perguntas, né? Mas por quê, né? É o que eu vou abordar nas próximas aulas, né? Então, dou por solucionado essa questão resolvida e comentada aí, galera. Vamos lá para os obrigatórios, né? O EL 2003. Ainda sobre o mesmo tema, é correto afirmar que a filosofia surgiu como um discurso teórico na realidade sensível e em oposição aos mitos gregos. Surgiu como um discurso teórico, até aí ok, sem embasamento na realidade sensível, terá? E em oposição aos mitos gregos. A gente viu ali que não desvinculou os mitos gregos. Então, não teve uma oposição radical aos mitos gregos. E sem embasamento na realidade sensível, será? Será? A filosofia,
como a gente estudou até agora, como a Arqué, ela dava a atribuição das coisas na natureza, das coisas no mundo, pelo quê? Por coisas na natureza, pessoal. A parte o quê? Pela água, pelo ar, pelo número, pelas coisas. Então, essas coisas estavam presentes na natureza. Então, não está sem embasamento na realidade sensível. Tem um quê de sensível nisso, né? Então, não é essa a correta, né? B. Retomou os temas da mitologia grega, mas de forma racional, formulando hipóteses lógico-argumentativas. É essa, pessoal, né? Como eu falei para vocês, você falar do mito e não falar falar sobre o mito, né? Mas não falar através do mito, entendeu? Falar do mito, criticar o mito, perguntar será que é isso mesmo? Será que está certo o que eles estão dizendo? Será que é real? E falar através do mito o que seria? Falar, atribuir as questões do universo aos deuses, atribuir ao destino algo metafísico, né? Então, o que a gente está trazendo aqui é falar sobre o mito, não falar através do mito. Beleza, galera? Vamos lá para C. Reafirmou as aspirações ateístas dos gregos, vetando qualquer prova da existência de alguma força divina. Galera, falei, a existência dos deuses é constante e a Grécia, o ateísmo era considerado aí possivelmente um crime, né, dentro da Grécia. Vocês vão ver que um grande nome aí da nossa filosofia aí foi acusado por isso. D. Desprezou os conhecimentos produzidos por outros povos graças à supremacia cultural dos gregos. Desprezou os conhecimentos produzidos por outros povos graças à supremacia cultural dos gregos. Aí vocês poderiam se confundir. Vocês sabem, né, que a questão filosófica dentro da Grécia era aquela questão, só era cidadão, a pessoa um homem nascido na Grécia, etc, né? Mas vocês podem ver ali que até então o que fez é que a gente vai trabalhar, né, nas próximas aulas, o que fez a filosofia nascer naquele local, naquele ambiente, naquela localidade, foi exatamente o que? A troca cultural. Ela ali era um centro comercial, a Grécia era isso, né? Então, esse intercâmbio de conhecimentos aí foi valorizado, galera, pode ter certeza que foi. Então, a resposta da primeira é a B, né? Como eu falei, desculpa, faltou uma ali, estabeleceu-se como um discurso acrítico e teve suas teses endossadas pela força da tradição. Novamente, né? Só quando falar crítico, né? Contraria toda a filosofia, né? Então, vamos lá. Próximo. 2. UEL 2003. Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si. Alguns triunfaram. Tudo que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro, ou para a terra, entre os mortais. E os homens, o que acontece com eles? Quem são eles? O texto acima é parte de uma narrativa mítica, considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento. Assinale a alternativa correta, galera. A verdade do mito, letra A, né, obedece a critérios empíricos, científicos de comprovação. Novamente, né, galera? Mito, além do comprovado. A gente não pode provar mito. Então, já critérios empíricos também não, né? Então, tem a ausência desses dois fatores. A errada. A B. O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico, analítico para estabelecer suas verdades. Mesma coisa que a primeira. O conhecimento mítico não segue esses rigores. Esse lógico-analítico seria um conhecimento epistemológico, epistêmico, né? mais com relação da ciência, né? uma doutrina, uma rigorosidade no comprovar, ali que vai estar presente no futuro aí da filosofia. As explicações místicas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica. Galera, não, né? Você não precisa argumentar porque que o trovão existe. Você fala que é Zeus. Você não precisa argumentar muito, né? E a autocrítica também. Não tem autocrítica nisso, né? Então, não é também a ser.
D. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e de sua verdade independe de provas. Novamente, né? Está presente isso daí, independe de provas. É isso aí. Não preciso explicar. É assim porque o quê? Porque Zeus quer, entendeu? E tá aí, acabou. Não contrariar, não perguntar, né? Essa é uma tradição do mito, né? Você ter essas explicações definitivas, né? O mundo é mundo e sempre vai ser assim porque tem que ser, né, galera? E, né, para finalizar, que já sabe, é a D a certa. A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional, tais como a lei de não contradição. Também não, né? A lei de não contradição vai estar lá presente, né, no Aristóteles, né? Mas isso daí vocês não vão trabalhar com isso. A gente vai poder mencionar isso daí, se for uma dúvida de vocês, né? Mas não é essa também. Não tem pensamento racional nisso aí. Né? Vamos lá. 3. Galera, só lembrando aí, estamos na metade da correção de exercícios. Estarei disponível novamente sábado para vocês, das 5 às 6 horas, né? Para tirar dúvidas. Anotem as dúvidas, caso vocês tenham dúvidas, né? Não precisa ser somente do correção de exercícios ou aula, pode ser uma dúvida filosófica, dúvida sobre obras também, estarei respondendo aí, ou algum dos meus parceiros ali, o Alisson, e outro professor aí, o Mike, vai estar respondendo para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. O El 2005. Sobre a passagem do mito à filosofia na Grécia Antiga, considere as afirmações a seguir. Tá, vamos lá. Essas questões aqui, galera, é um pouco mais complexo, né? Múltiplas que vão estar certas, né? Então vamos se ater ali ao que vai estar sendo dito em cada uma, né? Sobre a passagem do mito à filosofia na Grécia Antiga, considere as afirmativas a seguir. Os poemas homéricos, em relação de muitos de outros componentes, já contêm características essenciais da compreensão do mundo grega, que posteriormente se revelam importantes para o surgimento da filosofia. Sim, pessoal, os poemas homéricos explicavam muitas coisas, né? Muitas das bases tradicionais ali e políticas eram permeadas pelos deuses, o mundo era permeado pelos deuses. E daí vocês vão ver o quê? Que a compreensão do mundo era por quê? Pelo mito. Depois, posteriormente, se revelam importantes para o quê? Para o surgimento da filosofia. O quê? A filosofia começa o quê? A analisar esse mundo mitológico, né? Místico. Né? Então, ok. Perfeito. Vamos lá para a segunda. O naturalismo que se manifesta nas origens da filosofia já se evidencia na própria religiosidade grega, na medida em que nem homens nem deuses são compreendidos como perfeitos. Essa daqui pode enganar muito, né, galera? Aí a gente fica pensando assim, pô, deuses são perfeitos, né? Não são. Na Grécia, vocês podem, se vocês já tiveram contato aí, vamos ver algumas obras, né? Percy Jackson, Hércules, acho que são esses os melhores, Odisseia, né? Que é baseado ali nos poemas homéricos, né? Dentre outros, vamos se manter nesses três aí, galera. Vocês vão ver que o quê? Os deuses, eles têm as paixões humanas. Vamos falar assim, né? O que seria isso? Vocês vão me perguntar. Justamente tá presente tanto na nossa natureza, tanto na natureza dos deuses. O que? A raiva, o ódio, o amor. Tanto que a gente tem, né, deuses que representam os sentimentos humanos, né? Tem a guerra, né? O que é a guerra? Se não é o ódio, se não é tudo que é de ruim no ser humano. E a gente tem um Deus que representa isso. Então o quê? Os deuses eram muito próximos da gente. Eles representavam o quê? A nossa imagem e semelhança. Só que lá a gente tinha um panteão de heróis, de pessoas, né? De figuras humanizadas que representavam isso daí. Então sim, é isso aí. 2, correta também. A humanização dos deuses na religião grega
humanização dos deuses, hein? Que os entende movidos por sentimentos similares aos dos homens, contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico científico. Novamente, só reafirmo o que eu disse acima. Não vou me delongar muito, né, para não ficar chato. E daí, 4, a gente já pode ver ali, né, não vou ficar mentindo para vocês, pessoal. Vamos lá ali. É a D, a correta, né? Vou explicar a última só por desencargo de consciência. A 1, a 2 e a 3 estão corretas. E a última, o mito foi superado. Ponto. Vocês estão até agora, você deve estar saturado de eu falar que o mito não foi superado, né? Cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido à assimilação que os gregos fizeram da sabedoria dos povos orientais. Sabedoria desvinculada de qualquer base religiosa. Duas coisas, o mito não foi superado e a sabedoria dos povos orientais que né, tinha sim uma base religiosa, né? Como a gente tem até hoje aí, né? Budismo, confucionismo e outras coisas aí que a gente pode analisar mais para frente. Vamos lá para 4, pessoal. O NB 2012 modificado, né? No início do século XX, estudiosos esforçaram-se em mostrar a continuidade na Grécia Antiga entre mito e filosofia, opondo-se a teses anteriores que advogam a descontinuidade entre ambos, né? Aqui a gente vai ter um textinho aí que vai conversar sobre isso daí que eu acabei de ler, né, pessoal? A continuidade entre o mito e a filosofia, no entanto, não foi entendida univocamente. Alguns estudiosos, como Comfort e Jagger, consideraram que as perguntas acerca da origem do mundo e das coisas haviam sido respondidas pelos mitos e pela filosofia nascente, dado que os primeiros filósofos haviam suprimido os aspectos antropomórficos e fantasiosos dos mitos, né? Antropomórficos, né? A parte de a parte animal, né? A parte da mudança, né? Antropo, homem, mórfico, mudança, né? Ali vocês podem analisar isso daí também, né? Posso trabalhar melhor isso daí. Ainda no século XX, Vernon, mesmo aceitando certa continuidade entre o mito e a filosofia, criticou seus predecessores ao rejeitar a ideia de que a filosofia apenas afirma de outra maneira o mesmo que o mito. Assim, a discussão sobre a especificidade da filosofia em relação ao mito é retomada. Daí, considerando o breve histórico acima, concernente a relação entre o mito e a filosofia nascente, assinale a alternativa, a opção que expressa de forma mais adequada a relação na Grécia Antiga, né? Vamos lá. O mito é a expressão mais acabada da religiosidade arcaica, e a filosofia corresponde ao advento da razão liberada da religiosidade. Novamente, pessoal, não está desvinculado do mito, a expressão, o mito não é uma forma de religiosidade arcaica, tipo, superada, velha. Ali ela está presente, eu já falei para vocês, pessoal, que ela vai estar permeando ali todo o período socrático ali, que vocês vão ver que Platão vai falar de Sócrates aí vai falar de muitos assuntos, desde o amor até a questão do oráculo de Delfos, que a gente vai trabalhar aí. Então não é a letra A, né, galera? Então, o mito é uma narrativa em que a origem do mundo é apresentada imaginativamente, e a filosofia caracteriza-se como uma explicação racional que retoma questões presentes no mito. Galera, novamente, vocês podem ver, essa é a correta, né? Vocês podem ver aí aqui, dentro das atividades de vocês conseguem aqui evoluir gradativamente, tornar mais madura essa ideia do nascimento da filosofia, né? Por isso que é importante vocês fazerem esses exercícios para vocês assimilarem. Cada questão vai trabalhando um pouquinho mais, e essa eu acho que explica e complementa e conclui para vocês o que vou ler novamente. O mito é uma narrativa em que a origem do mundo é apresentada imaginativamente, ponto, né? Ali como vírgula, né? Estou concluindo para vocês, e a filosofia caracteriza-se como explicação racional que retoma questões presentes no mito. Pronto. Ponto. Você resumir o que é ali, o que é o nascimento da filosofia. Então é a B, pessoal. A C, rapidamente. O mito fundamenta-se no rito é infantil, pré-lógico e racional. Galera, essa ideia aqui, vou falar para vocês, já descarte. Quando vocês verem aqui,
questões dentro de filosofia sobre chamando qualquer cultura dentro de Enem, dentro de vestibular, qualquer cultura de infantil, de pré-lógico, de irracional, e tentando diminuir qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de religiosidade, descartem. Então é isso que está sendo feito, né? Então não é. O mito descreve nascimentos sucessivos, incluída a origem do ser. E a filosofia descreve a origem do ser a partir do dilema insuperável entre o caos e a medida. Também não, né, pessoal? O mito descreve nascimentos sucessivos, incluída a origem do ser. Nunca trabalhou isso, né, galera? O mito, apesar de a gente poder trabalhar, eu poder estar dando ali, vou mandar um link para vocês de uma aula de um professor muito conhecido, né, filosofia pop aí na atualidade, sobre a questão da origem do universo na mitologia, né, do professor Clóvis de Barros Filho. Quem quiser assistir, quem quiser entender, né, a parte, a origem, né, do caos até o tempo, né, eu vou estar procurando isso daí, estando disponível para vocês, mas não é essa, tá bom, galera? E nenhuma das alternativas, também não, né? Exercício 5, galera. Aí, ó, mais uma daquelas complexas, hein? Tem que tomar cuidado. Essas que quebra vocês aí na, nos vestibulares aí da vida. Vamos lá. Os poemas de Homero serviram de alimento espiritual, né, aos gregos, contribuindo de forma essencial para aquilo que mais tarde se desenvolveria como filosofia. Em seus poemas, a harmonia, a proporção, o limite e a medida, assim como a presença de questionamentos acerca das causas, dos princípios e dos porquês das coisas se faziam presentes, revelando depois um constante na elaboração dos princípios metafísicos da filosofia grega. Até faltou ar de tanta coisa que está falando esse texto. Mas vamos lá para a perguntinha, né? Porque a pergunta sempre é mais simples, né, galera? Vamos falar a verdade. Filosofia não é simples, mas também não é um bicho de sete cabeças. Vamos com calma. A base no texto, nos conhecimentos acerca das características que marcaram o nascimento da filosofia na Grécia, considera as afirmativas a seguir. De novo, com base no texto e nos conhecimentos acerca das características que marcaram o nascimento da filosofia na Grécia, considera as afirmativas a seguir. Vamos lá. A política, enquanto forma de disputa oratória, contribuiu para formar um grupo de iguais, os cidadãos, que buscava a verdade pela força da argumentação. Galera, essa está correta e eu vou explicar porque pode confundir muito vocês isso daqui. Eu vou explicar aonde que confunde. Como eu disse alguns momentos atrás, quem que era considerado cidadão, né? Os homens, né? Que participavam das disputas na Ágora, né? O local, né, de disputa disputa argumentativa que a gente diz, né? Que a gente podia aliar ou podia atribuir hoje ao, sei lá, parlamento ou a Câmara de Deputados que disputa aprova leis, era a Ágora naquele tempo, tá bom, galera? E por que poderia confundir, né, e confundiria vocês isso daqui? A questão assim, ó, contribuiu para formar um grupo de iguais, os cidadãos. A desigualdade na Grécia é uma parada assim que, galera, presente, tá presente pra caramba. A gente tem escravos, a gente tem vou colocar esse termo, mas não podemos dizer que. Vamos fazer uma análise anacrônica e que depois eu explico, né, quando a gente estiver numa aula presencial, né, entre aspas, sobre isso. Machista das coisas, né? A gente não vê a mulher colocando como propriedade, né, propriedade privada, né, o âmbito privado, os escravos e os bárbaros, né, pessoas que não compartilhavam da língua grega. Então, era desigual? Era. Mas o que unia esse grupo de iguais? Quem era considerado cidadão. E ali deixa bem explícito isso, né? E daí que buscava a verdade pela força da argumentação. Na Ágora lá, galera. O debate era lá, na Ágora. Então, novamente, isso ajudou o nascimento da filosofia. A um está correta. Espero ter sido claro sobre isso. Se não fiquei claro, anotem e me perguntem. 2. Palácio Real, que centralizava os poderes militares, né? Estava escrito errado, né, ali no coisa, poderes militar, né? Por favor, né?
tem que ser plural. E religiosos, né? Foi substituído pela ágora, né? Tá escrito certo? Tá. Espaço público onde os problemas da polis eram debatidos. Como eu falei, a ágora, né? O ambiente político, né? Politicós, né? É, participativo, né? Política é isso, né? Participação, né? A gente vai estar trabalhando isso daí no Aristóteles, né? Muito presente em Aristóteles. E contrariando o idiotés, né? Que a gente fala, o que não participa, o que está aquém, né? Está fora do ambiente político, fora do debate político, né? E a gente vê o quê, galera? O que está de novo nessa questão? O Palácio Real que centralizava os poderes militares e religiosos. O que está tendo, com essa gênese filosófica? O desvinculamento religioso, né? A lei não estava mais baseada numa questão religiosa, né? A princípio, e a questão militar. Você não ganhava disputa no soco. Então, a questão da Atenas, né? O local de debate ser a Ágora era justamente que agora você precisava debater, você precisava convencer, né? A gente já tem o quê? Alguma profissão que ensina gente rica a fazer isso, né? Que são os sofistas. E daí vocês vão ter os filósofos, né? Que vão estar também trazendo o saber, mas o que? Se preocupando com a verdade, né? Então, é isso aí, galera. 2 está correta. A palavra, utilizada na prática religiosa e nos... Me perdi. A palavra, utilizada na prática religiosa nos ditos do rei, perdeu a função ritualista de forma justa, passando a ser vínculo do debate e da discussão. Novamente, tudo era colocado dentro da ágora para ser discutido. Tudo. Não era mais uma pessoa que batia o martelo e falava, vai ser assim. Tá certo também. Então, 1, 2 e 3 correto. Tem alguma questão com isso? Tá, tem. Tem alguma questão com mais de 1, 2 e 3? Não. Então é a D de novo, pessoal. Tá presente ali a D, né? Vou ler a última só por desencargo de consciência novamente. A expressão filosófica é tributária do caráter pragmático dos gregos, que substituíram a contemplação desinteressada dos mitos pela técnica utilitária do pensamento racional, do pensar racional. Tributária. A expressão filosófica é tributária do caráter pragmático dos gregos. Pragmático. Aí a gente pode ter uma confusão. Mas por quê? Porque não há confusão nisso daí. Pode estar certo? Pode. Mas o que está mais correto ali, né, é 1, 2 e 3. A pragmatismo, a prática, a praxis, ela está presente? Tá. Mas ali está o quê? Desinteressada, contemplação desinteressada dos mitos. Pela técnica utilitária. Tá meio embaçado essa questão. Tá o quê? É confusa, não tá claro. Você pode ver a diferença quando, na parte filosófica, quando começa o quê? A questão começa a enrolar você. Quando começou a enrolar você, descarta, galera. Então o que é? É a D. Vamos lá. 6. UEPB, 2006. A filosofia surgiu nas colônias gregas da Magna Grécia, entre o final do século VII e o início do século VI a.C. Várias considerações históricas propiciaram o surgimento dessa forma de conhecimento que iria influenciar decididamente o Ocidente. Reuniu o quê? Toda nossa correção de exercícios, galera. Entre outras causas, o surgimento da filosofia é correto apontar a invenção da arte náutica, da matemática e da astrologia. Não, né? Não, até aí não. Até aí não foi uma causa do surgimento da filosofia. A introdução de pesos e medidas nos territórios da Grécia por parte dos orientais. Também não, né, galera? Apesar de a gente ter ali presente isso, mas também não era. C. A invenção da lógica por Aristóteles. Legal. Que definiu as regras do silogismo, tornando possível o tratamento científico da opinião pública e abatendo a pretensão de sofistas de manipulá-la. Cara, tá confundindo vocês. A gente nem falou de Aristóteles ainda para começar. Então, o quê? O que a gente pode falar? Claro, é uma questão de prova, né, galera? Pode falar disso? Pode. Tá certo, lógica aristotélica, tá, que definiu regras para o silogismo. Legal. Tornando possível o tratamento científico da opinião pública. Pô, já começou a embaçar. E abatendo a pretensão de sofistas e manipulá-la. Como colocar essa como possível? Já volto nela. Daí vamos D. A invenção da política, com o surgimento da lei como instrumento regulador.
nas ações humanas em conjunto e a descoberta do espaço público, ao que a ágora, onde o discurso mítico e enigmático substituído por aquele persuasivo acerca de a todos os cidadãos, acessível a todos os cidadãos, né? Que podem, então, argumentar racionalmente, sustentando sua tese contra os demais. Podem ver aí, ó, essa está muito mais bem explicada, pessoal. E o que é a pergunta, entre outras causas, do surgimento da filosofia? Aristóteles não está muito perto disso aí, não. Ele é do terceiro ali, depois vamos ter ali o Sócrates, o Platão, depois o Aristóteles. Então, assim, para o surgimento, acho que ainda não tá bem ainda, né? Então, ali você pode descartar, entendeu? Tem coisas corretas na coleção? Sim, tem, mas não chegou lá. Então, veja o que ele está perguntando. A invenção da política, ok. O surgimento da lei como instrumento regulador, ok. Das ações humanas em conjunto, ok. Do que? Da polis. A descoberta do espaço público, a ágora, onde o discurso mítico e enigmático é substituído por aquele persuasivo, o que? A dialética, né? A gente vai estar presente ali nas próximas aulas. Acessível a todos os cidadãos, lembre disso. Que pode, então, argumentar racionalmente, sustentando suas teses contra os demais. Perfeito. Ambiente político. É essa. A D. A Guerra do Peloponeso. Vamos ver a última, só por desencargo novamente, pessoal. A Guerra do Peloponeso, que aperfeiçoou as técnicas de combate naval e dos hoplitas, os primeiros infantes, cujo status de corpo armado e democrático favoreceu a busca da isonomia e enterrou de vez a pretensão dos partidos aristocráticos. Galera, pelo amor de Deus, né? Apesar de ter ali historicamente a Guerra do Peloponeso, né? O resto, né? A gente tem que se perguntar, né? Tem que ficar se perguntando aonde que a gente aprendeu isso daí. Em história, tudo bem, mas ali o que tem a ver com filosofia, entendeu? Então não é essa, tá bom? 7. Penúltima questão aí, galera. A galera tá batendo palma agora, né? Para final dessa correção do exercício, tomara que tenha ficado enorme, né? IFSC. Baseado nas grandes preocupações dos filósofos gregos e nos acontecimentos históricos que vão desde o fim do século VII até o final do século III a.C., pode-se dividir a filosofia grega em 3 períodos. Galera, aqui eu vou ser bem rápido. Por quê? Porque tem umas coisas assim que a gente vai lendo e já vai descartando, né? Pra gente não ficar perdendo tempo. Vocês não podem perder tempo. Período pré-socrático, ok. Quando a filosofia ocupou-se principalmente com a origem e o dever do cosmos. Ok, galera. 2. Período socrático, quando a filosofia, através de Sócrates, Platão e Aristóteles, investiga e elabora os princípios da ética, da lógica e da metafísica. Ok. 3. Período pós-socrático, de decadência, na qual a filosofia, abandonando as grandes questões metafísicas anteriores, dissolve-se em questões éticas, como o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. Tá certo? Tá certo. Tá correta essa questão. E por quê? É autoexplicativo, né, galera? Ali ele cita o período e fala o que foi tratado nesse período. Então vamos na B lá. Se tiverem dúvida, galera, por favor. B. Período pré-socrático ou cosmológico. Pré-socrático mais naturalista, né, do que cosmológico. Quando a filosofia ocupou-se principalmente a origem e o devir do cosmos. Aí tá ok. Período platônico aristotélico. Vocês nunca ouviram falar disso, é período socrático. Né? Quando vai falar do Sócrates, Platão e Aristóteles, é período socrático. Já tá errado aí. Quando a filosofia sistematizou os primeiros princípios da lógica e da metafísica. Não tá errado, né? Mas ainda faltou ali da questão ética, né? Que tá presente nessa parte. 3. Período socrático. Pô, já foi dito, né? Quando a retórica é substituída pela filosofia como dialética, possibilitando a construção da ética e dos métodos racionais de investigação. Não é, né, pessoal? Já não é. C. Período mitológico. Já não é também, né, pessoal? Tá presente ali, mas eu vou mostrar para vocês por que não é. Pode até confundir vocês, porque pode falar assim, mas os períodos pode ser o mitológico, depois o socrático. Mas eu vou continuar. Em que a questão naturais são tratadas fantasticamente. E tá legal. Período alexandrino, galera. Não, né? Vai pular lá para Aristóteles, lá para o final do período socrático. Tá errado, galera. Não é essa. D. Primeiro, período pitagórico. Apesar desse cara aí ser um pré-socrático, que vai estar dizendo que o número é o arqué das coisas,
a gente sabe que ele é pré-socrático, não tem o pitagórico, em que elaboram as primeiras cosmologias matemáticas. Bom, tá ok. Período democrático, em que o governo de Péricles levanta Atenas ao ápice cultural. Não é, né? Período sofístico. Também não, né, galera? Não estou explicando muito, vocês podem até falar que eu não estou explicando. Por quê? Porque é um absurdo, galera. É um absurdo. Vocês com o básico, na primeira e segunda aula, vocês já conseguem responder essa questão com uma maturidade. Vocês já estão começando a ter maturidade filosófica, né? Para responder as questões. Então, não preciso ficar batendo e mastigando essas questões aqui, porque isso aqui é óbvio, né? É óbvio no sentido de que essas questões aqui estão para confundir vocês. É só texto e texto e texto que você vai fazendo, caramba, tô cansado, não aguento mais ler, entendeu? Vamos lá, a última, né? Período pré-filosófico. Novamente, pré-filosófico. Alguém pode se confundir? Claro, pode se confundir. Mas vamos lá. Em que se constroem as grandes concepções mitológicas na Grécia, como Hesíodo e Homero. Pode se confundir, com certeza, pode se confundir. Período pitagórico. Já falei que não é. Né, galera? Pode existir alguém que remeta a isso? Pode, mas não é isso aí, tá bom? E daí o terceiro período pedagógico, né? Não, é pedagógico. Pensei que tinha lido errado, que é um absurdo isso, né, galera? Vamos lá. E a última, ler a fábula de La Fontaine, é uma possível explicação para a expressão amor é cego, né? No amor tudo é mistério, suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna. Mas porque o amor é cego, aconteceu que num certo dia o amor e a loucura brincaram juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a loucura impaciente deu-lhe a pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança aos gritos, diante de Júpiter, de Nêmesis, a deusa da vingança, e de todos os juízos do inferno. Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste constituiu a declarar a loucura a servir de guia ao amor. Grande e bonito texto, né? Muito poético, para quem gosta, né? Dessa cosmogonia, né? Vocês estudaram na última aula. E vamos lá, né? Só porque eu falei, vocês já conseguem concluir qual é a resposta da pergunta. A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para a realidade humana. Esse tipo de explicação classifica-se como estética? Não. Filosófica? Não. Mitológica? Sim. Citou uma pancada de deuses aqui, né? E falou que sobre o amor, uma condição que humana, para o quê? Uma questão superior à humana, né? Uma questão divina. Então é mitológica, galera. De científica não e crítica também não. Então aí, galera, tá corrigido os exercícios com vocês. Vi ali, né? Hoje entrei na plataforma do YouTube para ver as visualizações aí sobre a aula. Tá tendo uma boa visualização, pelo menos a correção de exercícios. Espero estar sendo bem claro para vocês, né? Vou estar mudando aqui a tela. Aí, anotem as dúvidas, né? Eu fico disponível. Quem não tiver meu e-mail, peçam no grupo. Estou presente aí no sábado, se precisarem. Dúvidas filosóficas que venham a aparecer para vocês. Interesses em filosofia, fico disponível para vocês, pessoal. Desejo aí, quem tiver de quarentena, uma boa quarentena. Quem estiver trabalhando, bom trabalho e se cuidem. E mantenham os estudos, mantenham aí a perseverança que vocês vão atingir o que vocês querem aí, galera. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.